Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pode Sorrir. Eu sou a doutora Dani Beltrame e hoje eu estou aqui, tenho a honra e o prazer de conhecer a Dona Rosa. Dona Rosa nasceu em Guarulhos e mora há 72 anos no mesmo lugar. Uma menina muito danada, formada em pedagogia, com pós-graduação em gestão educacional pela Unicamp. Nunca teve muita vaidade, era atleta de handebol da equipe do Colégio do Conselheiro, sempre gostou de andar com o pé no chão. Bem-vinda, Dona Rosa. Boa tarde. É um prazer imenso. Prazer é da gente. A senhora aqui, uma paciente muito especial. Eu digo que todos são, né? Mas o Luiz tem um apreço muito grande pela senhora. Eu vejo, às vezes, ele falando no celular de final de semana. Eu falo, com quem você está falando? Com a Dona Rosa. E eu acho o máximo, muito bonita a relação de vocês, né? Eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho, se bem que eu já dei uma introdução de quem é a Dona Rosa, mas queria que você falasse um pouquinho da senhora. Meu nome é Rosa Maria, eu nasci em Guarulhos, nunca mudei de casa, então é assim, conhece-se Guarulhos com a palma da mão, né? Como dizia o Pietá. Mas eu sempre fui assim, muito preocupada com dentição, com dente certinho. Gosto muito, eu falo assim, que é o cartão de visita da pessoa, são os dentes. Porque você olha e você já tem uma impressão diferenciada, né? Então, sempre gostei de cuidar e já ensinei meus filhos a cuidar bem dos dentes também. Eu falo assim, gente, é uma coisa de postura ter dente bonito, arrumadinho, né? Então, valorizo muito. Conheci o Luiz numa situação assim meio corrida, né? Porque o meu esposo teve câncer de garganta e perdeu a metade do palato e tinha muita dificuldade de engolir. Sim. Então, só para a gente voltar um pouquinho, para a gente não se perder. Quem que indicou vocês, o Luiz? Como que aconteceu? Eu trabalhava na prefeitura com o professor Moacir e o Hermando Colaciopo. Ah, sim, E Vila Colaciopo, atendeu ele já era paciente, né? E ele falou assim, eu conheço um dentista que ele vai fazer o que você precisa. Ele adora uma aventura. Aí fomos até lá no Seródio, né? Com meu esposo e o irmão. E aí ele avaliou e disse assim, não, vamos fazer. Porque todo mundo falava, não, porque pode inflamar, pode não sei o que. Ele falou, não, vamos fazer. Aí medicou, né, para tomar o antibiótico antes, para não dar nenhuma ocorrência. Aí olhou bem e falou, vamos fazer. Marcou o dia, fomos lá, tiramos de 2 em 2 dentes. Cada dia tirava 2. Sim. E aí fez a prótese e ele conseguiu uma qualidade de vida melhor, né? Porque até aí ele só comia tudo amassadinho, batido no liquidificador. Isso lá no Seródio, lá né, no Seródio. Rosa? Lá na unidade do Seródio. Tinha aqui lá no Seródio. E a gente ia assim com bastante ansiedade, né? Porque era diferente sair da Vila Galvão e ir lá no Seródio tratar dente, né? Mas foi muito bom, o Luiz atendeu com todo o préstimo possível, sabe? Tinha muito carinho por ele e resolveu a situação, né? Posteriormente, eu levei a minha irmã, que também tinha um problema, assim, uma boca muito horrível, porque teve muito filho um atrás do outro, não cuidava, né? Então, ficou desdentada logo cedo. Sim. Aí fez uma cárie imediata, né? Inferior, e fez uma prótese no superior. E aí um dia eu estou lá em Botucatu passeando e fazia com ele só os tratamentos regulares, né? Eu ia fazer uma restauração, uma limpeza. Tratamentos paliativos, né? Os que precisava, que ia aparecendo, ia fazendo, né? Então aparecia uma carizinha, uma folga no dente e fomos fazendo. Aí um dia eu estou lá em Botucatu e eu quebrei o dente da frente. Eu falei, meu Deus, num domingo, numa cidade que eu não conheço ninguém, muito menos um dentista, né? Mas meu genro disse assim, não, vamos lá que o meu dentista te atende. Ligou, fomos e fizemos assim, um remendo, né? Uma cimentação, cimentou, né? Colocou um pino de fibra, né? E falou, tá pronto para o seu dentista continuar, né? Sim. Aí quando chegou em Guarulhos, eu falei, Luiz, estou desdentada. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, quebrou o dentista disse que está em ponto de fazer. Eu cheguei lá, ele examinou tudo, ele falou assim,
Dona Rosa, a senhora está protelando. Vamos fazer esses dentes novamente, todos de uma vez só? Eu falei, mas agora eu estou apertada, não dá. Pensa bem, já aconteceu um, daqui a pouco é outro. E aí começa a quebrar um, quebrar outro, e daqui a pouco... Eu tenho uma pergunta para te fazer exatamente sobre isso. E aí a gente vai pegando os ganchos e vamos falando sobre. Sobre essas propostas que o Luiz traz nas consultas, de que seria melhor você fazer uma reabilitação, né? Mexendo em todos os dentes, para você conseguir uma oclusão melhor, uma mordida Sim. favorável, né? E que não vai te trazer aí problemas traumáticos, dores e tudo mais. Mas é um choque, a gente percebe que as pessoas, porque raramente um dentista ele pensa em resolver todo o mecanismo, né? Sim. E aí, quando vem essa proposta, a pessoa fica meio, nossa, meu Deus, nunca ninguém valoriza. Aí você fala assim, será que está tão ruim assim? Porque você olha assim, aparentemente está tudo bem, né? Sim. Mas daí quando ele tirou todas as restaurações, que eu passei a língua, eu falei, eu não quero ver. Não deixei nele fotografado. Não sei se ele fez foto, porque eu não deve ter sido. Mas ficou tudo cheio de buraco. Tinha muita resina, né, Dona Rosa? Tinha muita Ainda resina e assim, amálgama. diversos dentistas que eu passei, né? Eu tinha um dentista na Vila Galvão que a gente ia desde pequeno, mas daí ele ficou velhinho, não trabalhava mais. Qual era o nome dele, Dona Rosa? Era o Dr. Ramiro. Ramiro, da Vila Galvão mesmo. Da Vila Galvão. E depois tinha o Dr. Irineu. Sim. E aí essas pessoas pararam de trabalhar e a gente fica assim meio deslocada. Aí minha sobrinha chegou e falou assim, conheço uma dentista lá na Timóteo que é boa, fez o meu dente, não sei o quê. E eu fui lá um tempo e aí me ajustei muito, porque eu falo que médico, dentista e cabeleireiro tem que ter química, né? Sim, essa eu não vou perguntar o nome, tá? A senhora não gostou. Essa daí nós vamos poupá-la. Porque aí eu não gostei muito do trabalho dela e depois também ela começou a mexer com estética e ela perdeu um pouco o foco da odontologia, foi mais para estética e não era o que eu queria. Então, aí eu liguei para o Luiz e falei, Luiz, eu vou precisar ir aí, né? Ele falou, então venha, vamos fazer. Aí ele falou assim, quer fazer? Eu falei assim, querer eu quero, né? Mas será que eu tenho como fazer? Não, vamos dar um jeito. Gente, vamos colocar aqui o sorriso da Dona Rosa, porque vai ficar belíssimo nessa tela aqui, a gente conversando e vendo essa obra de arte. Um dente bonito. Então, Meu Deus, hein? Ele pegou e falou assim, vamos fazer. Aí ele tirou todas as restaurações, deixou cru o dente, né? E eu tinha todos os dentes. Faltava um dente, porque um dentista colocou guta quente e inflamou o nervo e eu perdi o dente. Então faltava esse dente. Aí nesse lugar ele fez um implante. Quantos anos a senhora perdeu esse dente aí? Eu acho que já tinha uns 18 anos. 18 anos. Aí ele fez um implante, preencheu o espaço, né? Sim. Daí ele tratou todos os dentes. A princípio ele fez uma coroa nesse dente que eu havia quebrado lá em Botucatu. Mas eu tinha sempre a sensação que uma hora ia cair. Sempre a sensação que não estava... Uma insegurança, né? Aí ele falou assim, então vamos partir para o implante. Então, por isso que sempre tem alguma coisa para fazer, né? Sim. Aí fizemos também implante nesse dente, que é esse aqui, da frente. E deu tudo certo. E assim, você não tem... Você pensa assim, dentista, Luiz... Não tem outro. Aí quando alguém fala assim, tem um dentista bom, tem o Luiz. Eu falo assim que foi um encontro de alma, né? Porque eu e o Luiz, a gente conversa muito, conversa sobre filho, conversa sobre tudo. Verdade. Futebol. Verdade, já vi muitas vezes. Ainda nós somos palmeirenses, os dois palmeirenses. Daí já viu, né? Aí foi a química completa. Pois é. Então a gente bate muito papo, é muito gostoso. Eu falo que a nossa consulta tem que ser de 2 horas, uma para bater papo e uma para atender o dente. E é pouco. 2 horas, né? Porque a gente sempre tem assunto. Nós saímos junto conversando até lá fora. E assim, emendando um pouco sobre isso... como que a senhora se sentiu assim, em relação a toda a equipe, né? Eu chamo de time porque nós somos Sim, aqui, né? Mas é um time mesmo, né? Assim, os tem que estar especialistas. tudo
cronometrada, todo mundo trabalhando junto, né? Bem coeso. E é bem acolhedor, né, Dona Sim, Rosa? é bem acolhedor, as pessoas todas são muito simpáticas, prestativas. Você se sente em casa, né? Sim. Porque hoje a gente, quando a pessoa fica mais velha, a pessoa fica mais carente. Quando você é jovem, você... deu certo, não deu, tudo bem, parte para outra, Bola para né? frente, né? Mas quando você fica mais envelhecido, você fica valorizando mais as amizades, as pessoas que te mais tratam bem, seletivo. né? Eu detesto ter que entrar na fila do idoso. Jamais. Eu falo assim, eu entro no ônibus e falo, eu quero pagar. Aí o motorista, mas não precisa, mas eu quero pagar. Porque eu acho assim, são benefícios que você não tem necessidade de estar utilizando. Deixa para os que precisam, né? Sim. Então eu faço questão de ficar em pé na fila, não quero ser idosa, mas já sou. Não, gente, mas assim, é uma vitalidade, né? Sim. É uma cabeça Eu falo, muito quem boa. trabalha com educação, Dani, revive a cada geração. Então eu ainda brinco. Quando eu cheguei na educação, com meus primeiros alunos, eram outras as gírias. Eles chamavam soldado de gambé, Sim. hoje de coxinha. Então, Olha como muda, né? vai mudando. Então você vai vivendo cada geração. Sim. Então eu fiquei 45 anos na educação e tive muitos acontecimentos assim marcantes, né? Muitas experiências. Correr atrás de aluno, ver se o aluno está indo no caminho certo, ver se ele está errado, o que ele faz. Que educar não é só ir lá e encher uma lousa de lição, né? O dia a dia, o conhecer o aluno. Primeiro porque tem um filósofo que diz, né, que o ser humano nasce puro, né? Que a sociedade o deturpa. Com certeza. Então são as influências, as más influências, as boas influências. E eu acho que o papel do professor está nisso aí. Tá? Não no ensinar o conteúdo, mas sim de articular o que ele sente, o que ele vive, né? Sentir o que cada indivíduo precisa, Sim, né? porque não adianta tá você numa falar, cartilha, né? Num não adianta livro. você querer unificar, todo mundo igual, não é. Cada um tem a sua personalidade, as suas necessidades. Tem uns que vão muito bem, uns gostam de matemática, outros gostam de português. Olha, e aqui no nosso consultório é a mesma coisa. Então, cada paciente ele tem uma história, tem. Ele tem um trauma, ele tem uma e o Luiz tem sensibilidade assim, ele diferente. Tem uma clientela muito peculiar de Guarulhos, né? Porque são aquelas pessoas que eu tive relacionamento, tipo o seu Pompeu, do Naclide. Um foi prefeito, outro foi diretor de escola. Então, tem muita gente... O pessoal da educação, praticamente, quase todo mundo. Da prefeitura, principalmente, quase todo mundo conhece. Também, sim. Então, eu fiquei muitos anos no Estado, depois aposentei no Estado e voltei na prefeitura e fiquei mais 15 anos para fechar os 45 anos, né? Então, a gente percebe que ele tem um carinho especial. Parece que ele gosta de velhinho. O meu filho é assim também. Meu filho adora conversar com pessoa idosa. Eu também. Então, Nossa, porque tem adolescente que não tem paciência, né? Eu gosto porque a troca é muito boa, né? Sim. O meu neto fala assim, vó, aproveita que você é um pouco arteira, conta as suas histórias para mim. Que são excelentes. Qualquer dia a gente tem que ficar aqui só para Dona Rosa contar as histórias. Um dia o Luiz falou assim, mas eu queria que meus filhos tivessem uma avó que nem a senhora. Nada demais, né, Dona Rosa? Não, eu fiz muita arte, baguncei bastante na vida. Mas assim, antigamente as brincadeiras eram outras, né? Não eram brincadeiras de machucar, era de enganar o outro, de fazer o outro de palhaço, né? Mas era diferente. Agora hoje é muito agressivo, né? As crianças hoje em dia é só no celular, e fica lá no celular. A internet ajuda, né? Mas as crianças não têm maturidade de usar para algo que vai agregar, né? Eu adoro a evolução, acho que a internet é muito necessária, só que é assim, tem que ser dosada. Eu conheci alunos que entraram em coma de tanto ficar na frente da tela. Muito perigoso, muito perigoso. E outra coisa, tem muita gente maldosa por trás de tudo isso, né? Então, aparece sempre, você está no celular, de repente aparece uma oferta,
E a criança vai lá e clica. Aí a criança fica na curiosidade deles, né? Acaba clicando e acaba acontecendo coisas que não deveriam, de acontecer, né? isso, né? Então você tem que ser bem direcionada, tem que ser dosado, não pode ser largado, né? Sim. Porque senão, até a gente, né? Se deixar, você fica num joguinho lá, você passa o dia no joguinho. Com certeza. Mas eu acho que tudo tem que ser dosado, Sim. controlado. Tô te olhando e tô admirando o seu sorriso, né? Porque, assim, eu achei muito bonita a escolha da cor, né? Eu falava, Luiz, eu não quero aqueles dentes esbranquiçados. Porque teve uma época que uma artista fez uma prótese assim, mas parecia dente daqueles vampiros de carnaval, sabe? Sei. Eu Dentadura, aquela dentadura. Aquela dentadura com 2 incisos bem grandes. Sim. Eu não quero aquele De dente Drácula. branco. Drácula. Agora, o meu ficou bem natural, bem parecido com o que eu tinha antes, né? E o brilho, ó, tá com uma luz bonita aqui, o brilho, tem um brilho, né? A porcelana tem... Falou, hoje é dia de sorrir. Hoje tem que gastar sorriso, né, Dona Sim, Rosa? tem que mostrar. Eu falava, Quando tinha que usar máscara, que eu falava, gente, agora que eu deixei meus dentes bonitos, Pois eu tenho que andar de máscara. Dona Rosa, e antes, bem antes desse tratamento completo, tudo que a senhora fez, como que era, assim, essa questão de sorrir livremente, sabe? De não se preocupar, sei lá, que tá com uma questãozinha, tá sem um dente, Sim. ou tá com uma restauração que não quer mostrar. Às vezes a pessoa usa prótese de grampo, usava-se muito isso, Sim. né? E aí Minha sobrinha usa até hoje. Então, e essas pessoas, elas se limitam, Sim. né? Na hora do sorriso, de escancarar. Nossa, o dia que eu quebrei o dente da frente, eu nem sorria. Então. Eu fiquei E numa festa, né? Fiquei sisuda assim o tempo todo, com medo que alguém visse. Falar, meu Deus, tomara que ninguém venha aqui me cumprimentar agora. Eu falei uma vez assim pro Luiz, se cair eu vou colar com super bonde. Meu Deus, com chiclete, tem gente que já colocou com chiclete. Ele falava assim, pelo amor de Deus, não me põe com super bonde. Mas é que a gente fica preocupada de ficar, né? Eu acho muito marcante. Quando eu vejo uma pessoa, não sei se é mania, né? Mas eu já falo, nossa, tão artistas mesmo, né? Bonitos e com os dentes tão feios, né? É cultural, né? Tem muita gente que não valoriza. Fala, olha, não tá doendo, tá ótimo. Ele gosta daquela meu pai deixava os dentes dele branquinhos, sabe com o quê? Com cinza no fogão de lenha. Nossa, já ouvi falar disso, viu? Ele colocava a escova assim, ó, pegava a cinza. A cinza escovava. Fica branquinho, branquinho. A gente não sabe, eu nunca fiz. Eu até acho que pode dar algum desgaste maior, né? Porque não é mais abrasivo, né? Mas deve clarear, né? Tinha, agora, o que acontece junto com isso... Ah, sim. Aí alguém tem que testar para ver. Você não vai precisar. Não. Porque o seu é porcelana e não altera a cor, não tem desgaste. Não. Então, o Luiz acertou na proposta, né? A sua expectativa em relação à realidade. Quando eu saí, o dia que eu saí de lá, eu falei, nossa, tudo de novo, tudo novinho, meus dentes, né? Aí passou um pouco de tempo, eu fiz o inferior também. Então foi que nem eu. Eu fiz o superior, aí eu fiz há 8 anos atrás, e agora eu fiz os meus inferiores. E aí eu tô muito exibida, gente, com esse meu dente. Mas a gente não fica? Falo pra minha a gente ri de graça. Ela fala assim, um dia eu vou ser assim. A gente ri de graça, gente, né? Com um sorriso desse aqui, com uma obra de arte dessa, tem que rir mesmo. Sim, e outra coisa, valoriza, né? Sim, a autoestima vai lá em cima, né? A gente não tem necessidade de andar pintada, de andar arrumada, mas se andar bem higienizada. Um belo sorriso, né? Um sorriso no rosto, aí já ganhou tudo, né? Alguma história marcante, além dessa aqui de ter quebrado o dente? Pode ser alguma história sua e do seu pai, dessas coisas de arteira? Isso aí é muita história, né? Mas assim, pronto, assim, uma que você acabou de lembrar. A minha mãe e as minhas irmãs sempre tiveram, assim, eram enciumadas por minha causa, né? Por essa relação com seu pai. Porque eu e meu pai era unha e carne. Então eu contava tudo para ele sempre me chamava. E aí, o dia que ele faleceu, ele fez assim para mim: olha, eu vou te pedir uma coisa. Eu falei, peça. Ele falou assim: a sua mãe
não merece, porque ele achava que ela batia demais em mim, né? Sua mãe não merece, mas você cuida dela para mim até a hora da morte. E eu segui a risca. Ela faleceu agora, vai fazer um mês, dia 26 que ela faleceu, mas eu cuidei dela até o último dia. Sim. E então, quando ela ia me bater alguma coisa, eu pegava, ficava esperando ele no portão já. Aí ele entrava comigo, ela falava, pronto, agora ele não podia bater, né? Era o protetor. Ele era meu protetor, meu escudo humano. Mas só que isso prejudicou assim, porque ele fazia uma diferença entre as outras filhas, né? Porque as outras filhas eram muito mimimi, muito chororô, né? Então ele não botava fé. Então, quando ele ia construir alguma coisa, eu estava lá ajudando ele. Na marcenaria, ajudava batendo ele prego. Ele fazia rodo, ele fazia cadeira, ele fazia banquinho, fazia tudo para casa. E, fora isso, ele fazia também alvenaria, eletricidade, e eu sempre estava com ele, participando, né? Até um dia tem uma história bem engraçada. Na escola chegou um pedreiro da prefeitura e foi fazer um patamar para colocar um freezer. Ele pegou em cima do cimento queimado, ele começou a colocar o cimento. Eu falei, isso aí não vai ficar. Ele falou, como não vai ficar? A senhora agora é mestre de obras? Eu falei, não, mas eu sei fazer. Eu falei, se não fizer um picote nesse piso, umedecer bem para jogar a massa, não vai grudar. Ele fez, tá bom. Olá. No outro dia de manhã ele chegou para concluir o serviço, eu catei a colher de pedreiro e fiz assim, soltinho. Bateu lá com a pazinha. Não, coloquei na fresta e levantei o piso inteiro, assim. Meu Deus. Soltou inteiro. Ele falou, a senhora, né? Daí ele até falou um palavrão. Mas a senhora, não é que a senhora entende de massa? Eu falei, então. Eu falei que não ia ficar. Aí ele teve que refazer todo o serviço. Então, tudo as coisas que a gente aprendia, assim, era gostoso aprender essas coisas com meu pai. Mudou muito, né? Porque hoje em dia, ninguém faz nada. Você não tem mão de obra hoje para fazer as coisas. Então, eu às vezes até esqueço. Outro dia, entupi um cano lá em casa, eu peguei a mangueira, enfiei lá, fui arrumar. Aí a moça falou, mas você não tem Porto Seguro? Porto Seguro manda o técnico para fazer. Eu falei, minha filha, tarde demais, já fiz. Então, esqueci. Tem muita coisa que essa mania da gente sair já resolvendo as coisas, né? Tocar a campainha de lugar. Mas vai dar choque? É simples. Vai ter que chamar alguém, daí que eu faço. Desliga tudo e vamos fazer, né? Então, eu acho que era mais gostoso antigamente, né? Sim. Você tinha o apoio do pai, o apoio da mãe, aprendia as coisas. Na escola a gente aprendia crochê. A relação com os irmãos, né? Com a família ali a brincadeira, na mesa. né? A brincadeira na rua. As festas de domingo, né? Eu ia sempre para casa da minha avó. A minha avó foi a primeira... uma festa assim, reunia meus tios, a família grande. A minha avó foi a primeira televisão a cores que tinha na Vila Galvão, né? Então a gente ia assistir televisão na casa dela de domingo. Sim, olha que delícia. Ia todo mundo lá assistir televisão. Silvio Santos. Silvio Santos, não, Jovem Guarda. Jovem Guarda. Jovem Guarda, anos 70. Dona Rosa, falando um pouco de lá atrás, a gente fez uma montagem aqui de uma foto sua e uma foto antiga e uma foto de hoje. Olha que chique. Olha o poder, gente. Viu só? As duas fotos, né? Vamos combinar aqui que a Dona Rosa... Tem 40 anos de diferença. Olha isso, gente. E aqui a gente consegue ver nitidamente a beleza, né? De uma mulher. Todos os dentinhos. Em todos os sentidos, nas duas fotos. Aqui era a sua formatura, né, Dona Rosa? A formatura de pedagogia. Foi em 85. E aí a gente pode perceber também que tem... algo ali que o Luiz conseguiu manter. Sim. Que foi... Eu falava que eu queria ficar com aquele sorriso. Dos seus dentes, né? Algumas vezes ele viu as fotos e aí ele tentou entregar alguma coisa que é a sua identidade. Sempre teve um sorriso bonito, né? Com o passar do tempo, acontece isso, né? Sim, dá desgaste, com a pele, né? Com o cabelo, com os ossos, com os músculos, né? Tudo. E com os dentes. Então, chega uma hora, tem que fazer Todo mundo mesmo. envelhece. Tem que melhorar o mecanismo aí. Sim. E trazer uma autoestima aí, um gás, assim, pra gente continuar seguindo e feliz, né? Se essa daí ficou bem bonita, as duas. E tudo mais.
A sua experiência no Instituto, quando que você fez esse trabalho, dona Rosa? Em 2020 eu comecei, 2020. aí em 2021 terminou a parte superior, né? Porque já era quase final de 2020. Aí fez a parte superior, no ano seguinte eu fiz a inferior. Fez a inferior. Muito bem. Daí, O Luiz agora está com umas técnicas assim um pouquinho diferentes, que ele gosta muito, que é de aumento da dimensão vertical. Inclusive vai ser pauta aí de algum podcast dele, porque é o curso dele, né? O primeiro curso que nós vamos aqui, ele vai ministrar. E fala mais ou menos de fazer meio que tudo junto mesmo. Ele fazia muito isso, superior, e daí ele ia fazer. Nossa, fazer as duas arcadas de uma vez só? Agora ele tem uma técnica diferente, ele começa com os posteriores, às vezes precisa aumentar, né? Ter uma altura, devolver a porque altura. agora tem defasagem de óssea, né? Tem alguma, eu tive, né? Quando eu fiz o último implante, eu tive que colocar um pouquinho de osso. Tem enxertos, né? Então, como ele é um reabilitador, ele está pensando na boca como um todo para otimizar essa mordida, tirando os dentes de possíveis traumas e dando uma longevidade para toda a arcada, né? Para Eu todos brinco os com ele, eu elementos. falo assim, nossa, já inventaram tanto de odontologia, mas ainda não inventaram um motor silencioso. Que ele ainda faz aquele barulhinho, né? Mas hoje tem a sedação, que também é uma coisa que a gente usa muito aqui no consultório. E antigamente usava-se mais para crianças, assim, que não deixavam fazer tratamento, né? Ou pessoas com trauma muito grande. Mas hoje ele faz parte quase de que todos os nossos protocolos, né? A pessoa pode escolher fazer um tratamento com sedação ou sem sedação. É uma sedação leve, né? E um óxido nitroso, você fica ali respirando. Não, eu fiz todo o procedimento, não senti uma dor. Isso é maravilhoso. Muito bom mesmo. Porque as pessoas têm medo de desgaste, de dor, né, dona Rosa? Fala um pouco desse relato, de como foi aí durante o teu tratamento. Então, quando ele tirou todas as restaurações, né? Aí eu falei, vai doer isso, né? Eu não senti nada, saí com os dentes bonitinhos, não senti nada, nada, nada. E essa minha irmã, que tem paixão pelo Luiz, ela também fala isso. Ela fala, gente, ele extraiu o resto dos dentes que tinha, né? Para colocar a carga imediata, e ela não sentiu nada. Muito bom mesmo. E antigamente era aquele motor, né? Que tremia até o corpo inteiro. Agora é tudo mais leve, mais fácil. Sim, né? com certeza. É a evolução. Dona Rosa, O que mais que você quer saber? Chegamos ao fim. Foi muito bom receber você aqui. Queria agradecer. Não foi nem muito difícil, né? Ter aceitado, né? Não, imagina. Estar presente. O Luiz merece. Ele merece. O Luiz, a Dani. Obrigada. Tenho um carinho especial por vocês. Ai, nós até também. pelo Paulinho. Sim. A gente fala que os pacientes acabam virando amigos, né, dona Rosa? Porque é um relacionamento bem estreito, né? Sim. Você ficava mexendo na sua boca. Sim, é muita intimidade. Não é? Então eu queria agradecer. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Prazer, viu? Foi muito bom.